Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Luta entre bem e mal. Cubo-Curim, 0,99 e Itirim, 0,01. 0,99 corresponde ao atual estado de vida materialista influenciado pelo mal. 0,99 mais 0,01 é igual a 1 inteiro. Representa a nova civilização completa, impregnada pelo bem. Influência do espírito secundário. Todo ser humano possui um espírito de origem animal, advindo especialmente dos quadrúpedes. Pode também provir de aves e, mais raramente, de insetos e peixes. Esse espírito chamado secundário governa no homem as funções e desejos corporais. É manipulado pelo chefe do mundo dos Jashim, uma vez que está diretamente ligado a essa entidade negativa através de fios espirituais. Trata-se, contudo, de um mal necessário. Contém em si a causa das guerras e das discórdias presentes no mundo e no interior de cada pessoa. Por isso, desde tempos arcaicos, a humanidade tem se debatido entre o bem e o mal, em maior ou menor intensidade, conforme a influência exercida pelos Jashim. Estes, por estarem classificados em hierarquias diferenciadas, em escalas que vão de um grau inferior até um superior, dominam o ser humano. Desse modo, pode-se concluir, é o nível espiritual de cada pessoa que vai determinar a presença de um espírito secundário mais forte ou mais fraco, bem como o poder de atuação demonstrado pelo espírito primordial para domesticar o secundário. Domínio do mal. Na história humana, observando-se através da história, dá para perceber que durante milhares de anos a influência do mal foi mais forte e sempre pressionou o lado das divindades benignas, embora no final acabasse perdendo. Também, se não fosse assim, o mundo já estaria destruído, jamais poderia ter chegado ao estágio no qual se encontra hoje. Entretanto, a maioria das pessoas não presta atenção a esses fatos. Não consegue perceber que a história constitui um registro contínuo de êxitos e malogros, tendo por base a prática de maldades. Até certo ponto, contudo, justifica-se o triunfo do mal, uma vez que o mundo vivia inteiramente mergulhado na era da noite, sem a luz necessária para refrear os erros. Foi possível ao ser humano alcançar alguns de seus objetivos por meio de ações escusas. Eis a razão de muitos terem se iludido julgando que a prática de crueldades fosse o caminho mais curto para o sucesso. Para alguns, inclusive, atos criminosos passaram a significar bom senso na conduta existencial. Com base nessa mesma inversão de valores, na Era das Trevas, muitos iluminados e mestres foram sacrificados. Uma das maiores vítimas foi Jesus Cristo. Talvez até eu, se tivesse nascido naqueles tempos, encontrasse, sei lá, que tipos de dificuldades na ciência materialista. Agora que já estamos no limiar da aurora, os sofrimentos são mais leves e a minha obra poderá progredir conforme está previsto. Apesar dessa facilidade evidente, importa salientar que o plano do Jashim não se limita somente à guerra e à violência, mas vem sendo executado em todos os campos. O mais bem-sucedido é o da ciência materialista. Na verdade, constitui a maior arma dessas entidades negativas, pois, através dela, oferecem prodígios à humanidade e assim conseguem ganhar a confiança da maioria. Atualmente, os Jashim estão tentando manter a autoridade absoluta através do controle total sobre a vida humana.
Para conseguir esse objetivo, impulsionaram um progresso vertiginoso da medicina, na tentativa de curar todos os tipos de doenças. Entretanto, jamais conseguirão realizar um trabalho efetivo, porque, de fato, o restabelecimento completo da saúde nunca acontecerá por meios materialistas apenas. Como até agora, porém, nenhum cientista vislumbrou essa verdade, continuam sendo elaboradas hábeis e engenhosas teorias sobre a ação das doenças no organismo. Além disso, sem medir esforços, empregam-se os mais avançados recursos tecnológicos e medicamentosos na tentativa de realizar curas definitivas. No entanto, quando se procura saber a causa de certas moléstias, as respostas são sempre obscuras. Na realidade, os médicos não têm condições de oferecer uma explicação exata. O mesmo acontece em se tratando da cura. Não há como garanti-la. E quando existem algumas previsões seguras, 9 em cada 10 casos evoluem de modo inesperado, segundo comprova a nossa experiência. Na agricultura, outro problema advindo da lógica científica diz respeito aos agrotóxicos, os quais têm sempre um efeito temporário. Só no começo produzem algum resultado aparentemente satisfatório. Por essa razão, os agricultores foram enganados e o uso de fertilizantes e inseticidas se difundiu de maneira assustadora, trazendo enorme destruição ao planeta, através da guerra. A guerra também constitui um mal avassalador, pois homens ambiciosos tentam ser os regentes supremos e para isso sacrificam muitas vidas. Embora malogrem no final, alcançam sucessos momentâneos que deixam marcas profundas na história dos povos. Poder do 0,01. Podemos concluir, a partir de uma análise minuciosa da ação do mal, que os Jashin estão a um passo da concretização integral de seus objetivos. Entretanto, agora é chegado o tempo da intervenção de Deus para interromper o desenvolvimento da cultura materialista. Há um plano divino insondável e misterioso visando a uma mudança no rumo da vida do universo. Em outras palavras, as entidades malignas só detêm 0,99 do poder. As hostes de Deus as superam em 0,01. Com essa supremacia, o quadro se inverte. Equivale a dizer que a cultura de hoje estará sob o domínio do mal só até 0,99. Ao término desse período, o fim do mundo, do qual Jesus falou, surgirá no plano espiritual uma nova ordem sem precedentes a mover céus e terra, trazendo a todos que acreditarem nessa verdade muita alegria e paz. Uma revolução na medicina vai substituí-la pelo jorei. A partir daí, os doentes à beira da morte serão restabelecidos pela força da luz de Deus. Por outro lado, esse mesmo poder da luz divina eliminará os pontos errôneos da cultura atual, acumulados durante séculos. Dessa forma, as trevas da noite serão eliminadas e um sol vibrante brilhará. Bem-aventurados os que crerem. Muito obrigada. Em companhia de todos nessa oração, uma boa noite.